Bom, segunda aula da nossa quinta semana de teleaulas, né? Vamos ver as aplicações da segunda lei de Newton. Vamos ver alguns exemplos de como utilizar a lei de Newton para resolver problemas, tá? Então, exemplo 1. Um bloco de massa, lembre-se que massa é diferente de peso, hein? Massa de 2 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal por uma força F constante, de módulo igual a 6 newton e na direção horizontal. Entre o bloco e a superfície há uma força de atrito F constante de módulo igual a 1 newton. Então tem um esqueminha aí, ó, tá? Aqui o bloco sendo arrastado por uma força F, tem a força de atrito na interface entre o objeto e o piso, na direção contrária, perdão, no sentido contrário, na mesma direção da força F, tá? Como a força F, o módulo dela é maior do que o atrito, então ele vai ter uma força resultante nesse sentido aqui, tá? E a aceleração, como nós vimos, também nesse sentido. Como que eu resolvo? Lembre o seguinte, a força resultante é a soma da soma vetorial das forças. Eu vou chamar essa que está para a direita de positivo e aquela que está para a esquerda de negativo, tá? Perdão, ele está perguntando aqui qual é a aceleração do bloco. Então é isso que eu estou falando, tá? A resultante das forças é a soma vetorial das forças. Força, para a direita eu chamei de positiva, o módulo dela, e para a esquerda eu chamei de negativo, tá? Então a resultante é força menos força de atrito. A resultante é 6 menos 1, que dá 5 newtons, tá? Lembre-se que a resultante das forças é massa, a força é massa vezes aceleração, né? Como eu já tenho o valor da resultante aqui, ó, tenho o valor da massa que foi dado, eu só preciso encontrar esse A. Basta passar esse M que está multiplicando o A para o lado de cada sinal de igual dividindo, ó, e nós teremos então a aceleração igual a 5 dividido por 2, que é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o bloco partiu do repouso com velocidade v0 igual a zero, quais serão sua velocidade e sua distância percorrida por ele, depois de decorrido um tempo igual a 4 segundos? Então, olha só. Como a força é uma constante, a aceleração também é uma constante. No movimento de aceleração constante, nós estudamos o movimento retilíneo uniformemente acelerado, o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então nós podemos usar as fórmulas que nós temos lá, ó. Lá nós vimos que a velocidade era a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial aqui é zero, ele disse que o objeto partiu do repouso, então isso aqui vale zero, e vamos ter apenas a aceleração vezes o tempo. A aceleração nós descobrimos na questão anterior. O tempo foi dado, basta substituir. E nós vamos ter que a velocidade vale 6 metros por segundo. Ou seja, então ó, ele partiu com velocidade zero, quando começou a acelerar, estava parado, aceleraram ele. 4 segundos depois a velocidade dele era 6 metros por segundo. E qual era a distância percorrida por ele? Então, mesma coisa, podemos usar as fórmulas lá do movimento retilíneo uniformemente variado. A posição do corpo, o espaço percorrido é o espaço zero, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Substituindo aí os valores, ó, 0 vezes 4 é 0, 1,5 dividido por 2, 4 ao quadrado, fiz a continha, encontrei S igual a 12 metros, beleza? Um objeto de massa m é abandonado sobre um plano inclinado sem atrito. O ângulo de inclinação do plano é θ. Qual é a aceleração do movimento do objeto ao descer o plano? Nós resolvemos um exercício assim lá na aula de equilíbrio dos corpos. Ó, resolvi esse exercício aqui. Qual a diferença? Aqui tinha uma força de atrito que mantinha o corpo em equilíbrio. Aqui não existe atrito. Ele quer saber qual vai ser a aceleração do corpo, então. Então tá aí, ó, montei o esqueminha.
crio um plano cartesiano alinhado com uma das forças aqui para me ajudar, ó, tá? Nesse sentido aqui, né? A força peso atuando para baixo, ela é decomposta projetada para facilitar o estudo, hein? No eixo X e no eixo Y. Aqui é a reação normal a essa força peso normal aqui, tá? Lá a força de atrito que nós vamos desconsiderar, tá? Beleza? Trazendo o nosso figura para cá, tá aqui o ângulo θ, agora não tem força de atrito, tá? Lembre-se lá, se você não lembra, assiste a aula lá de novo. P seno θ é igual a massa vezes a aceleração. Esse cara aqui, ó, é P seno θ, é a projeção da força peso na direção X lá, beleza? Assiste a aula lá de equilíbrio dos corpos que eu expliquei direitinho como é que chega nisso aqui. P vezes seno θ é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, para deixar isolado, o m passa dividindo, ó. M estava aqui multiplicando o A, vem para cá dividindo. Então a aceleração de um corpo num plano é P vezes o seno de θ. O que acontece aqui? Se você lembra aí das aulas de matemática, lá do ciclo trigonométrico, o que acontece? Quando o ângulo está aqui no primeiro quadrante, ó, o ângulo é zero, o seno de θ é zero. Então aqui seria P vezes zero, zero, dividido por m, zero. A aceleração seria zero, exatamente, porque ó, não tem força nenhuma, a força está empurrando para baixo aqui diretamente, tá? Esse objeto aqui, ó, deita ele aqui, e aí o camarada vai estar empurrando ele para baixo aqui, não vai sair, a aceleração vai estar para baixo. É a mesma coisa de você empurrar, bota um livro no chão e empurra ele para baixo, não vai acontecer nada, a aceleração é zero. Quando vem subindo, a aceleração vem aumentando até chegar no valor máximo, quando o ângulo aqui é 90 graus, ó, tá? Aí o objeto vai cair sozinho com a aceleração da gravidade. Beleza? Um objeto de massa 10 kg está pendurado em uma balança de molas presa ao teto de um elevador. O elevador está subindo com aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Qual a resultante das forças que atuam no objeto suspenso? Está aí o desenho esquemático, ó. É uma caixa, ela está presa numa balança de teto, tá? Fica pregada ali em cima. A resultante das forças é dada pela massa vezes a aceleração do corpo. Nós já temos uma massa lá, 10 kg. E a aceleração também foi dada, 3,2. Então, a resultante das forças é massa vezes a aceleração, 10 vezes 3,2, 32 N. Essa é a resultante das forças que estão atuando sobre o corpo. Letra B. Qual o valor da força que a mola puxa essa balança? Então agora, ó, quais são as forças que estão o objeto? Quais são as forças que estão agindo no objeto? A força peso puxando ele para baixo, a terra exerce, né? E a balança puxando ele para cima. Então, mesmo esqueminha, ó. A resultante das forças é a força F que puxa ele para cima, menos a força peso que está puxando ele para baixo. Como nós sabemos que isso aqui dá 32 N, o peso a gente sabe calcular. Para encontrar o F, basta passar o peso para cá somando, ó, e nós vamos encontrar o F. Como que eu encontro o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, ó, massa 10 kg, aceleração da gravidade 9,8, o peso dele é 98 newtons. Agora eu já tenho R, né, que nós encontramos antes, 32 mais 98, vamos encontrar o valor da força F, que é de 130 newtons. Então, ó, o peso do objeto, 98 newtons, a força resultante, 32 newtons, e a força F que está atuando sobre o corpo, 130 newtons. Letra C. Qual é a leitura na balança de molas? Ou seja, então, tá. Qual é o resultado
qual é o peso aparente que a gente chama, tá, desse objeto lá. O que acontece? Se você já pegou um elevador, quando o elevador começa a subir, dá um tranco assim, você se sente um pouco mais pesado. Depois ele para de acelerar, a velocidade fica uniforme e seu peso volta ao normal, assim, entre aspas, né, para você assim dizer. E o oposto também acontece. Quando o elevador começa a descer, você sente aquele frio na barriga, é porque você ficou um pouco mais leve. Mas aí ele entra em velocidade constante e o peso fica normal. Nesse caso aqui, quando o objeto está subindo para cima, a balança vai medir um peso maior sobre ele. Tá? Por quê? Olha só, vamos dar um zoom nisso aqui. Você vê o seguinte, ó, força que está agindo no objeto, a força peso para baixo e a força F', que é a balança que tá puxando ele para cima, certo? A balança puxa o objeto, pela terceira lei de Newton, lembra lá? O objeto puxa a balança também. A força F' tem o mesmo módulo que a força F, a mesma direção vertical, porém o sentido é oposto. Enquanto a balança puxa o objeto para cima, o objeto puxa a balança para baixo. Então o valor desse F é o valor que a gente encontrou anteriormente, 130 newtons, tá? F é igual a F', que é igual a 130 newtons. Então, ou seja, o peso do objeto no elevador parado, peso do objeto no elevador parado era 98 quilos, perdão, 98 newtons. Quando ele acelera para cima, ele fica mais pesado, tá? Entre aspas, esse pesado, tá? Porque, na verdade, o peso do objeto é esse aqui, mg. Agora, o que a balança está medindo é a força F lá, tá? Que é igual a F', que é 130 newtons. Mas eu estou falando peso para você não confundir aí, beleza? Para você ter uma ideia do que a balança está medindo. E isso a gente chama de peso aparente, que eu já falei. Agora, os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem lá na plataforma. Por essa semana é só. Não precisa olhar isso aqui porque tem lá na plataforma. Um abraço.